Louvado seja o coração de Jesus. Deus abençoe, filhas. Vamos começar nossa meditação. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enviai do céu um raio de vossa luz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Doce coração de Jesus, sede o meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Filhas, então, continuando as nossas meditações, estamos, então, agora nessa segunda etapa da nossa meditação sobre a vida de oração de uma mãe espiritual, meditando sobre a oração que o próprio Jesus Cristo nos ensinou, como este bom mestre da vida espiritual, que é Jesus, que é a oração do Pai Nosso. Então, nós estamos falando primeiramente desta primeira sentença da oração do Pai Nosso, ou dessas 7 petições que nós fazemos a cada oração do Pai Nosso, que esta primeira, Deus Pai, né? Pai Nosso. Assim começamos a oração, Pai Nosso. Então, nós estamos meditando sobre Jesus como este mestre, que não há nenhuma outra bela oração do que esta que o próprio Jesus nos ensinou, dizem todos os grandes santos da vida espiritual, dos grandes mestres que nos ensina, doutores da igreja. Depois, os santos falam da eficácia da oração do Pai Nosso como meio de perfeição, de santificação. Se nós conseguimos ali meditar, refletir bem sobre cada ponto, sobre cada aspecto desta oração. Depois nós trouxemos aí 3 períodos da vida pública de Jesus, onde o próprio Jesus nos apresenta Deus como Pai. Esse é o primeiro período da vida pública de Jesus, nos apresentar Deus como Pai. Depois, no segundo período da vida pública de Jesus, ele nos apresenta Deus como o seu Pai. Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o último período da vida pública de Jesus é dizer que Deus é também o nosso Pai. Deus é aquele que nos criou, aquele que nos sustenta. E precisamos e devemos nos unir a Ele. Então, depois nós falamos sobre alguns aspectos primeiros da paternidade de Deus.
para conosco, ele como este grande Criador. E agora, continuando com este ponto de Deus habita em nós, né? Nós falamos no encontro passado. Deus é um Pai que habita em nossos corações. E nós devemos submergir-nos, ou seja, entrar dentro de nós, demorarmos interiormente em nós, para que nós possamos diariamente encontrar com este Deus que habita o nosso coração. Para isso, nós precisamos aprender a solidão e aprender o silêncio. Qual é o nosso grande problema, filhas? Nós temos problema com a solidão. Nós temos problemas em estarmos só conosco para poder estarmos a sós com Deus. Então, aquela passagem que nós já falamos nas outras meditações. Entra para o seu quarto e ora em segredo, ensina também Jesus a cada um de nós. Que é justamente esse entrar no nosso coração, para que nós possamos encontrar este Deus que habita. É a habitação trinitária em nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Este único Deus, nessas três pessoas, habita e se manifesta em nós. Toda a comunhão que nós precisamos com o Divino Espírito Santo, dentro desta vocação à maternidade espiritual pelos sacerdotes, depende desta união. Por isso estamos aqui gastando tanto tempo nesta primeira sentença, Pai Nosso, desta oração. Porque se nós não entendermos que Deus habita em nós, como Santo Agostinho entendeu, e nós falamos também dele na última live, assim como de sua mãe Santa Mônica. Nós precisamos entender como Santo Agostinho essa grande verdade. Nós não podemos procurar fora de nós aquilo que está dentro de nós. Então, Deus habita em nossos corações. E para isso nós precisamos buscar estas duas virtudes, porque Jesus Cristo apresenta a Beata Conchita tanto a solidão, como o silêncio, como virtudes. Ou seja, filhas, nós precisamos pedir a graça da virtude do silêncio e devemos pedir a graça da virtude da solidão. E se é virtude, parte dela requer um esforço da nossa humanidade de buscar o silêncio, de buscar momentos a sós com Deus. E existe o outro aspecto que é sobrenatural, que é Deus que infunde na alma, nos dando esta graça de desejar silenciar, desejar estar a sós com Jesus. Então, muitas das senhoras devem sentir aquele grande desejo de ir ao encontro de nosso Senhor, de buscá-lo na adoração eucarística, por exemplo, ou muitas das senhoras que já têm o hábito, o desejo, a vivência da missa diária, também de buscarem estar com Jesus na Santa Missa, a ponto de sentirem falta, a ponto de sofrerem por não poderem participar do santo sacrifício da missa. Isso já mostra a ação do próprio Deus, que impulsiona, que move, que nos conduz para ir ao encontro dele. São Gregório Magno, que nós celebramos a memória no dia de hoje, ele falava sobre Santa Maria Madalena, que foi o próprio Jesus que impeliu interiormente nesta habitação no coração de Santa Maria Madalena, que ela fosse ao encontro de Jesus no túmulo, para que ela fosse a primeira a anunciar a ressurreição de nosso Senhor. Que ela fosse como Deus sempre quis de toda a eternidade,
a apóstola Amores, a apóstola do amor, do anúncio do amor de Deus por nós. Então, nós precisamos aprender a entrar para dentro do quarto. O quarto aqui na Sagrada Escritura é o nosso próprio coração. E lá rezar em segredo, ou seja, rezar também no silêncio, buscar esta oração mental, a meditação. E esse também é o nosso desejo, porque a oração do Pai Nosso deve ser a primeira que nós devemos saber meditar, contemplar ali os mistérios de Deus. Por isso que muitas daquelas que têm sido acompanhadas por nós, o primeiro passo que nós orientamos nas primeiras partilhas é fazer projeto de vida espiritual. É exercitar esta busca e esse crescimento na virtude. Porque se nós somos chamadas a viver uma vocação que é na ordem do Espírito, que é o próprio Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que habita em nossos corações, que fecunda a nossa alma e gera esses filhos espirituais, nós precisamos crescer na vida espiritual. Precisamos ter uma oração profunda de união, de comunhão com Deus. Precisamos aprender a estar na presença de Deus que habita em nós. Então, isso foi o que nós tentamos meditar até agora. Hoje, nós falaremos de um Pai que nos escuta. Se a nossa oração for bem feita, filhas, ela não ficará sem fruto. E isso é bíblico. Isso está na Sagrada Escritura. Se nós sabemos como pedir, se nós sabemos como rezar, nós seremos atendidos. E nós falamos sobre isso bastante já, que é saber como pedir. Por isso, nós escolhemos aqui, mais uma vez, meditar a oração que o próprio Jesus nos ensinou. O Pai Nosso é completo em nos dizer o que devemos pedir e como devemos pedir a Deus para que sejamos escutados. E outra coisa que esse Pai que nos escuta, que é bondoso, tem para nos ensinar, é que ele é fecundo. E isso nós já falamos várias vezes, porque a fecundidade da maternidade espiritual pelos sacerdotes é de Deus, assim como a própria fecundidade da mulher biológica, ela é de Deus. Só Deus é fecundo, só Deus gera, só Deus é o Criador. Nós, mulheres, participamos desta graça da fecundidade em Deus. Deus ama tanto o homem, ama tanto cada mulher, que a convida a participar da criação. Deus não precisava contar com a mulher, mesmo para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quis que fosse assim, porque com Eva perdeu-se a humanidade com o pecado original. E com Maria, com Nossa Senhora, nossa mãe, Deus reconstituiu a humanidade, resgatou a humanidade do pecado. Então, isso precisa ficar muito claro para nós. De onde nós viemos é deste Pai amoroso, deste Pai bondoso. Depois, mais adiante, nós meditaremos sobre um Pai para quem valemos muito, né? Se der tempo, ainda no dia de hoje, nós podemos chegar a esta meditação. Então, aprofundando
eu volto aqui só um pouquinho, que tem essa citação aqui de Santa Teresa, a minha Teresa, Santa Teresa de Jesus, que ela diz nos seus livros: acontecia-me vir a deshoras um tal sentimento da presença de Deus. Então, Santa Teresa mostrando como é necessário nos colocarmos na presença de Deus. E isso é para tudo, filhas. Lavando uma louça, limpando uma casa, dirigindo um carro, nós podemos, que é o orar sem cessar. Nós não ficamos de joelho 24 horas para que possamos orar sem cessar. Então, como que Jesus nos pede esse orar sem cessar? É justamente nos colocarmos na presença dele. E Santa Teresa está dizendo que acontecia de tantas vezes ela perceber esse estado de presença. E ela continua que de nenhuma maneira podia duvidar que estivesse dentro de mim. Então, aquela primeira meditação que nós fizemos semana passada, Deus habita em nossos corações. E é esta presença que nós precisamos a todo momento buscar estar unida a ela. E eu toda entranhada nele. Esta palavra é bela, porque das entranhas, ou seja, justamente ali desta parte uterina nós podemos pensar, desta parte onde gesta, não é? Quando nós falamos da mulher, nas entranhas da mulher, nós pensamos aonde? Este local onde é gerado a vida. Então, Santa Teresa traz esta analogia para nós. Ou seja, nós podemos encontrar Deus naquilo que é mais profundo em nós. Aquilo, no lugar escondido. Mas, ao mesmo tempo, uma só união, né? Uma só carne, um só espírito, um só corpo, uma só alma, como nós percebemos também no ato dos apóstolos. Então, como é para nós esse Deus Pai como um Pai que nos escuta? Padre Miguel Fuentes começa aqui para nós com a passagem do Evangelho de São João, no capítulo 16, versículo 24. Pedi e recebereis. Então, aqui o próprio Evangelho de São João vai nos ensinar que nós devemos pedir. Mas nós já sabemos que eu preciso saber como pedir, porque senão eu não serei atendida. E tantas vezes esses são os nossos questionamentos, as nossas dúvidas. Deus me ouve? Deus me atende? Por que ele não me atende? As demoras de Deus. Primeiramente, porque tudo é no tempo dele. E dentro desta vocação à maternidade espiritual pelo sacerdócio, nós precisamos compreender isto profundamente. A necessidade, por exemplo, que um filho terá de sofrer, de padecer, eu preciso entender o tempo de Deus, eu preciso entender a vontade de Deus para aquele filho sacerdote. E eu, como mãe, posso fazer o quê? Suplicar a Deus que abrevie o tempo do sofrimento. Mas tantas vezes não posso pedir a Deus que tire o sofrimento, porque aquele sofrimento poderá fazê-lo se santificar, se purificar. Se vemos claramente que há a mão de Deus naquele desígnio, ou mesmo se há uma calúnia, se é algo que ele não deveria passar, o próprio Jesus Cristo foi caluniado, foi traído. Então, nós devemos ter muita sabedoria ao pedir, porque Deus apenas nos atenderá quando for a vontade dele. Então, precisamos saber como pedir.
porque somente Deus conhece todas as coisas. Somente Deus conhece todas as necessidades de cada coração, de cada alma. Então, nossa oração, ela será ouvida se ela tiver a conformidade com a vontade de Deus. Por isso que foi um dos aspectos que nós falamos já, né? Em outros momentos, no início das nossas lives, nós falamos exatamente sobre a necessidade da conformidade com a vontade de Deus. Depois, o Padre Miguel Fuentes continua: Deus fecunda tudo que ele toca. Então, aqui é muito profundo adentrarmos ainda mais nessa participação da fecundidade. Então, Deus gera fruto em tudo que ele toca. Então, se Deus habita em nossos corações, ele gerará fruto em nós. E nós precisamos crer nisso, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das batalhas, mesmo diante de tantas adversidades, nós precisamos compreender que aonde Deus habita, ele gerará fruto, será fecundo. Então, mesmo aquilo que parece que Deus está distante, na verdade, ele está em todas as coisas, em todos os lugares. Depois, mesmo aquilo que parece não ser fecundo, se é tocado por Deus, diz o Padre Miguel Fuentes, terá fruto, se tornará fecundo. Então, podemos meditar um pouco, filhas, sobre, por exemplo, aquelas filhas que não podem gerar os filhos, que são inférteis. Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, pode tornar aquela alma fecunda, justamente, por exemplo, por meio da maternidade espiritual pelos sacerdotes. Ela não gerará biologicamente os seus filhos, mas poderá gerar uma multidão de filhos espirituais e torná-la tão plena como qualquer outra mãe biológica que gerou aí 1, 2, 3, 10 filhos biologicamente. Essa é a realidade, por exemplo, da vida religiosa. Nós, religiosas, não por infertilidade, mas por dar a vida a Deus, viver o voto da castidade, desejar viver apenas para Deus, unicamente, abandonando o mundo, devemos ofertar a nossa fecundidade a Deus biológica para que Ele gere espiritualmente em nós. Então, é uma resposta para nós. Deus, aonde Ele habita, é fecundo. Depois, que Deus é a árvore da vida e está ali colocada no centro do paraíso, diz o Padre Miguel Fuentes. Ou seja, é o fruto que nós devemos buscar nos alimentar, sempre. Então, se Deus é esta árvore que está no centro, nada pode ser estéril, infértil, próximo a esta árvore, porque ela traz justamente todo o equilíbrio, toda a ordem para o paraíso, se ela é o centro. Então, tantas vezes nós podemos nos perguntar: de fato, tenho Deus como centro da minha vida, né, do paraíso, da minha família? Ou não, né? Estou aí tantas vezes
ainda presa a mim mesmo, ou às coisas do mundo, ou à materialidade do mundo, aos bens materiais. Fica como uma meditação. Então, no nosso coração, se a oração é bem feita, nesta cela interior, neste quarto onde em segredo pedimos ao Pai, se ela é bem feita, ela tocará o coração de Deus. E Deus não decepciona, diz São Paulo para nós. Deus não irá nos decepcionar, filhas, se fizermos uma oração bem feita. Ele, como este Pai amoroso, espera de nós apenas a confiança. Olha outra virtude. A confiança, o abandono nele. Então, no momento da oração, eu preciso desta virtude, nós concluímos a etapa passada das meditações justamente com essas virtudes da confiança, da constância, do abandono. Então, eu preciso insistir no pedir. Por isso, nós rezamos tantas vezes o Pai Nosso, tantas vezes as Ave Marias, pedindo a graça que a Santíssima Virgem Maria reze conosco, busque se unir conosco. Então, Deus espera e confia naqueles que esperam e confiam nele. Nós precisamos buscar isso e repetir isso, depositar de fato. Então, estou diante de uma provação, estou diante de uma contrariedade, de um sofrimento profundo, eu devo depositar em Deus toda a minha confiança e toda a certeza de que Ele estará comigo a todo momento. Nossa Senhora também nos lembra disso. Na aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, ela diz: estou eu aqui, não sou eu sua mãe? Então, Nossa Senhora também com a sua maternidade, se fazendo presente, sendo amorosa, cuidadora, né? Cuidadosa conosco. Então, nós precisamos trabalhar um pouco mais a confiança. Só assim a nossa oração será de fato atendida. E depois, este Pai para quem valemos muito. Então, o Padre Miguel Fuentes começa justamente com aquela passagem do Evangelho de São Mateus. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Então, será que não valemos mais do que as aves do céu? E que Deus se preocupa e as alimenta? Então, essas palavras, filhas, do sermão de Jesus, é sobre a providência paterna. Quanto nós temos esquecido desta graça que nos é dada da providência divina sobre nós. Os santos nos ensinam que é esta mão de Deus sobre nós, nos guardando, nos guiando, nos protegendo a todo momento. Então, isso é muito importante de nós pensarmos. Nós chegamos ao fim aqui dos nossos 30 minutinhos, então eu vou ser fiel aqui a eles e vou parar para que na próxima semana nós continuemos ainda um pouco mais. Vou pedir paciência para as senhoras, porque é muito importante nós compreendermos que Deus é nosso Pai.
que isso as senhoras verão o quanto irá mudar a nossa vida de oração. Então, vamos rezar. E aí, como toda terça-feira, ficaremos aqui ainda mais um minutinho para que as senhoras façam alguma pergunta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Alguma pergunta, filhas?